É exatamente isso mesmo. Os 7 problemas que todo iniciante em cripto enfrenta e como eu vou resolver. Sim, eu vou resolver. Por que que eu decidi resolver isso? Isso é o que? Uma obrigação? Uma necessidade? É necessário? É porque não tem mais ninguém fazendo? Por quê? E eu resolvi revelar para você a conclusão de tudo isso, onde eu cheguei, em que momento isso foi formulado. Tem até um rascunho aqui que eu vou é, mostrar para você aqui na tela. Vou dividir a tela aqui com você. Há uns vídeos atrás, se você está me acompanhando aqui, há uns vídeos atrás, alguns outros vídeos atrás aí, eu estava tentando encontrar uma linha de raciocínio, tentando encontrar uma forma de ter conteúdo consistente aqui no canal. E aí eu já tinha comentado que eu iria voltar a fazer conteúdo raiz, né? Conteúdo das bases do mercado, a base do mercado, a raiz do mercado, o núcleo do mercado. Até porque é um produto, é um conteúdo, na verdade, que se encaixa com o meu produto, que é o roteiro estratégico. Então, para que faça sentido para você, porque é o que eu acredito que toda qualquer pessoa que está no mercado cripto neste momento, que não está tendo resultado, é preciso dar um passo para algo superior, algo a mais, se o conteúdo gratuito não está te ajudando. Mas antes da gente ir para essa questão de, eu vou desmistificar isso aqui para você. Eu acredito que toda qualquer pessoa que está me acompanhando aqui esteja ainda, né, pelo menos ainda, e os novos que virão, até porque esses temas que eu vou publicar a partir de agora são temas que vão atrair pessoas novas para o canal, e assim a gente pode ressuscitar este canal, ou até mesmo criar um outro canal também. Então, por que eu cheguei nessa conclusão, né? E qual foi, na verdade, qual a conclusão que eu cheguei que você não sabe ainda, mas eu já sei, mas eu vou te dizer qual é. Que é essa questão dos 7 problemas que todo iniciante enfrenta, todo iniciante em criptomoedas enfrenta, todo iniciante em qualquer coisa enfrenta problemas. Não necessariamente existe uma numeração para isso. Mas eu queria voltar aqui no YouTube e fazer conteúdo constante, né? Conteúdo constante. Eu fiquei, como diz aquela frase, né? Matutando, né? Quebrando a cabeça. Como é que eu iria fazer isso? Todos os produtos que eu fiz, eu sempre pensei muito. E por que que eu decidi que eu vou resolver, né? Como é que eu vou resolver? Eu vou te revelar como é que eu vou resolver esse problema. Esses problemas, 7 problemas aqui do iniciante em cripto. Que pode ser o seu problema também, né? Então, por quê? Né? Você deve pensar, pô, mas por que você vai fazer isso? Assim, que tem mais nada pra fazer? Tenho muita coisa pra fazer, na verdade. Mas eu fiquei pensando, cara, não faz sentido. E é quando a gente se encontra num momento que você fala, não tá fazendo sentido. Que é a história do sentido da vida. E pelo menos pra mim, com tudo que eu tenho estudado nos últimos meses, né, principalmente esse ano de 2025, eu estudei outras coisas fora da minha área, coisas fora da minha área, que me deu um start, assim, me deu um. Num momento a vida perdeu sentido, na outra ela fez total sentido, em um momento que eu fazia não estava mais fazendo sentido, e no outro estava fazendo sentido. E eu descobri o porquê. Provavelmente, se você me acompanha há um tempo, você vê que eu tô sempre voltando aqui no YouTube, tô sempre tentando fazer este conteúdo, fazer esse canal se finalmente chegar a algum lugar que eu não sei aonde é, mas ainda não tinha nada certo, ainda não tinha uma clareza. E essa clareza ela veio finalmente. E eu percebi que eu cometi alguns erros quando eu decidi vir ensinar as pessoas sobre cripto. Eu cometi alguns erros. Não é o de conteúdo, não que eu tenha entregado algo que não fosse superior ao que a expectativa dessas pessoas. Mas não tem como a gente avançar no mercado, porque eu avancei no mercado. E aí tem um momento que você olha e fala, cara, eu avancei no mercado, mas quem tá me acompanhando ainda não. Não é porque você pode estar me acompanhando há, sei lá, 3 anos, 4 anos, ou todas as vezes que eu venho aqui, mas talvez você não tenha avançado tanto no mercado cripto. Por exemplo, quem começou comigo lá em 2020, chegou aqui em 2020, 2021, eu sempre me pergunto quanto que essas pessoas avançaram, porque já passou um tempo, né? E se avançaram de verdade. Porque o avanço do mercado, ele vem conforme a prática, e é por isso que eu vou voltar para essas raízes. Porque talvez a minha obrigação como
a pessoa que é detentora do conhecimento. E aí é onde a gente vai chegar nessa afirmação aqui que eu fiz. Como eu vou resolver isso? É dito que quando você tem uma habilidade X, Y, Z, né, uma habilidade, o certo é você passar adiante. Você não vai morrer de fome, você não vai passar fome, você não vai deixar de ter as suas coisas. Muito pelo contrário. Quando você passa o seu conhecimento adiante, mais vem para você. É porque é uma troca, né? É quando ele não tá aqui, eu ia dar aqui para você um exemplo de um livro que eu li. É uma troca. Você dá e aí você recebe em troca. Tudo nessa vida tem uma troca. Quem quer conhecimento tem que dar o tempo, ou o tempo ou o dinheiro. Quem quer dinheiro tem que dar o conhecimento. É uma troca. Não tem como você trocar o que você não tem por algo que você quer. Você tem que trocar alguma coisa. E aqui no mercado, quando a gente fala de um tema desse, né, os 7 problemas que todo iniciante em cripto enfrenta, e como eu vou resolver isso, eu fiz algumas perguntas. Eu tive que ficar um bom tempo até eu desenvolver essas perguntas aqui. Porque eu estou numa posição de 8 anos do mercado. E quando você está um tempo desse no mercado, você acaba esquecendo como é não saber. É muito doido isso, né? Que é dito, né? A maldição do conhecimento. Que é quando você sabe sobre uma coisa, você tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que ainda não sabem. E aí, quando eu fui dar uma vasculhada aqui no YouTube, eu percebi que tem muita gente falando de cripto como se todo mundo soubesse. Como se todo mundo. Eu até comentei isso em outros vídeos. Falei, cara, eu vou resolver isso. Eu tenho que resolver isso. Não sei, me veio a inquietação. Eu falei, vou resolver isso, eu vou pegar isso, nem que seja a última coisa que eu faço na vida. E eu resolvi isso. E foi mais fácil do que eu pensei. E eu comecei isso despretensiosamente, que foi com roteiro estratégico. Depois que eu vi isso aqui, veio bem depois, sabe? Desenvolvi isso aqui depois. E eu pensei, cara, isso aqui é o roteiro estratégico todinho. Mas uma coisa veio antes da outra. É muito doido isso, mas é quando você pensa. E às vezes no mercado financeiro, você só precisa sentar, pensar. Só. Você não precisa de 500 habilidades. Tá? Então eu pretendo nos próximos vídeos aqui, tanto para quem vai iniciar aqui, para quem é iniciante aqui, para quem já tá comigo. Eu acredito que esse é o conteúdo, a partir deste conteúdo, deste vídeo, vai ser o que vai definir seus resultados. Porque isso foi muito bem pensado, cara. E se eu não conseguir te ajudar nisso, com o que eu vou te entregar, eu vou continuar tentando. Essa que é o barato da vida, né? Você continuar tentando. Mas isso aqui já vai ajudar bastante. Então, com essa longa introdução, você sabe que as minhas introduções de vídeo sempre são longas, é 5, 7 minutos de introdução para fazer sentido na sua cabeça e não achar que eu sou mais uma perdida falando de cripto, né? Essa não é a intenção. Então, eu fiz perguntas. E aí a primeira pergunta foi: quem são os iniciantes em cripto? Quais as suas expectativas? Eu vou compartilhar a tela aqui com você. As expectativas são as melhores. Porque essa parte de expectativas, você vai se encaixar agora nessas expectativas. Deixa eu compartilhar aqui a tela com você. Olha só que doideira. Eu vou usar essa lousa aqui para você entender, tá? Porque eu também vou fazer alguns insights importantes aqui. É importante você assistir tudo. Não fica passando não, porque senão você vai se perder. Eu não vou deixar minutagem, diferente dos meus conteúdos pagos. Eu sempre deixo minutagem para as pessoas ir se encontrando. Principalmente quando eu faço um conteúdo longo de 40 minutos. Eu sempre deixo a minutagem para todo mundo encontrar tudo no minuto certo. Então, quem são os iniciantes em cripto e quais são suas expectativas? Essa parte do quem eles são, e aqui eu tô dando um esboço do pensamento e para você entender como que eu vou resolver isso. Isso aqui não é nada menos do que os bastidores, tá? Fazendo você pensar. E vai valer cada minuto do vídeo, vai por mim. Quem são os iniciantes? Se a gente for falar quem são os iniciantes, né? Sem falar das expectativas. A gente pode dizer que são pessoas jovens, são pessoas que querem uma renda extra, que querem multiplicar um capital, são pessoas. Isso aí são as expectativas, mas quem são eles? São jovens, são pessoas maduras, são pessoas adultas, jovens adultos, né? São pessoas que têm interação, que têm facilidade com tecnologia, ou são pessoas que são meio aversas, assim, não entram tanto em tecnologia? Tudo isso tem que ser pensado, tá? E tudo isso foi pensado aqui. Então, quando eu fui atrás de saber quais são as expectativas, eu me deparei com esse tanto de coisa aqui. Então, por que a gente está falando tão tecnicamente se a gente está falando sobre isso? As expectativas das pessoas que vêm para o mercado cripto é isso aqui. É só uma das expectativas, não são todas, né?
porque a lista é bem mais extensa. Eles querem transformar pouco dinheiro em muito dinheiro em curto prazo. Pode ser o seu caso. E aqui você vai se encaixar. E a partir dessas expectativas é que você vai se encontrar aqui e vai passar a assistir os conteúdos que vão vir depois deste vídeo. Tá? Principalmente se você tem interesse em resolver esses problemas aí. Porque a gente não pode tentar só entregar a solução, a gente tem que primeiro mostrar quais são os problemas. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então, eles desejam superar investimentos convencionais, como renda fixa, ações e imóveis. Não, todo mundo já sabe que isso daqui é uma luta para isso realmente fazer sentido. Até as pessoas entenderem o que é renda fixa. Ações e imóveis levam tempo. Eu acho que o mercado cripto ele é bem mais fácil, bem mais simples de ser entendido quando você encontra alguém que tem boa vontade de te ensinar, né? Que é o meu caso. Porque senão, fica todo mundo falando de blockchain e ninguém chega a lugar nenhum. Querem entrar cedo em projetos que podem multiplicar dezenas e centenas de vezes. Isso aqui é... Tudo isso que está aqui, todas essas expectativas, é tudo que o mercado pode te proporcionar. O mercado proporciona, sim, você entrar com pouco dinheiro e tirar em curto prazo. Mas as habilidades que você tem, né? Quais são as habilidades que você tem para fazer isso? Se eu fosse fazer um vídeo para cada tema desse aqui, eu iria fazer um guia para cada um desses temas. E eu iria ajudar muito. A expectativa é essa. Então, eles querem usar cripto como reserva de valor fora do sistema tradicional. Eles não querem depender mais de salário e emprego ou viver de ganhos, só viver de ganhos e rendimentos. Aí, pra gente chegar nesse nível aqui no mercado, a gente precisa passar por essas camadas. Entendeu? A gente precisa ir conquistando essas coisas aos poucos. Mas tem muita gente que já quer ir direto para viver de renda no mercado, né? E aí fica um pouquinho mais complicado. É possível? Sim, tudo que eu falei aqui é possível. Mas tem os níveis. Você não pode pegar uma escada de 10 degraus e você quer chegar logo no 10º degrau. Não dá. Você tem que ir subir um a um. Você pode até dar um salto. A chance de você chegar no 10º degrau depende do comprimento das suas pernas, né? E do impulso que você vai dar. Vai estar cheio de gente querendo passar essas etapas todas. Então, conseguir realizar um lucro no topo. Quem não quer, né? Você já conseguiu fazer isso? O que é realizar um lucro no topo? É quando você compra a moeda, não no momento que ela está no pior estágio, mas é você comprar a moeda no início de uma tendência. Quando ela começa a deslanchar. Tipo a Solana, há pouco tempo que você poderia ter comprado naquele vídeo que eu falei. Você poderia ter comprado a Solana ela tava 200 e pouco, eu não me lembro agora quanto que ela tava. Cara, 200 e alguma coisa, 219, eu nem lembro mais qual era o preço dela. Ela bateu 250. Aquilo era o topo. Imagina o tanto de gente que comprou a Solana a 250. Isso é euforia, você saber, cara, aquilo era o topo. É você identificar, isso aqui é o topo, isso aqui é um ponto de compra em queda. Não é comprar moeda quando ela despenca. Não, você esperar todo o ruído sair. Isso aqui já é um tema de vídeo bom. Conseguir realizar lucro no topo e recomprar nas quedas. Vale um guia isso aqui. Porque tá cheio de gente querendo fazer isso. As expectativas deles em relação ao mercado cripto. Eu usei a palavra apostar mesmo. Apostar em moedas consolidadas, como Bitcoin e Ethereum. Como ouro digital, né? E tem muita gente vendendo isso, né? Também. O pessoal de ações só vem para o mercado para BTC e Ethereum, o resto não existe. E o meu mercado de especialização, que eu me especializei, foi altcoins. Eu sempre deixo isso claro, porque talvez por eu não falar muito só sobre o BTC, sobre a Ethereum, faz parecer que eu só falo do resto, né, do que sobrou. Enquanto lá, para eles, o que sobrou não vale. Se você for olhar, as pessoas que compram BTC, que investem em Bitcoin e Ethereum, mas muito mais em BTC, elas abominam o mercado de altcoins, elas falam horrores. Então não é com esse tipo de gente que você vai aprender sobre altcoins se você realmente quer ter aí a fatia do bolo. Eles querem manter a parte do capital fora do alcance dos bancos e governos e taxas. Isso aqui é a parte que fica por último, que é o mais difícil mesmo, tá? Isso aqui a gente precisa de um longo tempo no mercado pra gente alcançar. Mas essas são as expectativas reais que são possíveis e é possível extrair do mercado. É o que é possível extrair do mercado, sem baboseira, sem papo de guru. Isso aqui é a realidade do mercado, tá? Totalmente possível. Agora eu vou entrar nos problemas, esses 7 problemas que eu destrinchei aqui. Tá no meu rascunho, mas eu vou passar aqui pra tela para você entender mais. Eu tenho um rascunho aqui, mas isso aqui é a versão limpa do rascunho. O que tá em vermelho aqui para você entender
que não são os problemas que existem no mercado, tá? São os problemas, os 7 problemas que todo iniciante enfrenta quando entra no mercado. Você enfrenta isso, não são os problemas do mercado, deixo isso claro. Então, o primeiro deles aqui, e foi pensando nisso que eu resolvi desenvolver essas habilidades para as pessoas irem em curso, principalmente você, se você está aqui, né? Se você acompanha o canal, para você que chegou, para você que já está há mais tempo, eu resolvi fazer isso de forma sutil, proposital. Como assim? Ao invés da gente pegar todos esses temas aqui, todos esses problemas que você enfrenta como iniciante, ou qualquer pessoa que não tem resultado, eu empacotar e fazer um produto só, com 7 módulos. Por que a gente não trabalha um por um? Começando pelo mais sério ao menos sério. Dá mais atenção para aquilo que você precisa ter como habilidade hoje, agora. Foi isso que eu resolvi fazer, por isso que eu fiz essas perguntas aqui a mim mesma, né, para desenvolver aí o guia essencial do mercado cripto para resolver esses problemas para os iniciantes. A minha base de entrega de conteúdo aqui no YouTube vai ser só sobre isso, tá? Então, se você estava esperando ver análise de moeda, pode até ter análise de moeda, mas dentro desse tema aqui, dentro dessas bases, dessas raízes aqui, voltar a fazer conteúdo raiz, porque eu procurei no YouTube e eu não achei. E eu acho que deveria ter, principalmente para iniciante. Não é à toa que a galera tá perdidaça, não é à toa que as pessoas reclamam de produtos que elas pagam caro. Paga 3 mil num curso e fala, pô, mas o curso não é para iniciante, o curso já é para o cara que já investe. Claro, porque não foi pensado para quem é o iniciante. Quem é o iniciante? O iniciante é esse cara aqui, ó. Eles são iniciantes. Eles não sabem por onde começar. E muito menos a ter resultado. Eles querem ter resultados, mas não sabem por onde começar. Aí eles vão pesquisar no YouTube, que pode ser o seu caso. Você vai lá, pesquisa no YouTube, ou você pode ter chegado aqui nesse vídeo através dessa pesquisa. Aí você pesquisou sobre cripto no YouTube e encontrou um monte de conteúdo aleatório. Sem roteiro, sem prática. Aleatório, todo aleatório. Você foi lá, tinha alguém falando sobre Ethereum, depois já tava falando sobre outra coisa, e você ficou, cara, eu não sei, tô perdido. Porque o que seria um conteúdo passo a passo? Seria habilidade 1, escolher moedas. Habilidade 2, ler o mercado. Tem isso? Não tem. Você até pode ver isso, mas é um canal do outro, fulano do outro. Talvez você não goste da didática, talvez você não goste da forma como ele explica, talvez ele enrola demais, talvez seja muito longo o vídeo e por aí vai. Aí quando você decide, cara, eu vou comprar uma porra de um curso. Aí você nesse tom aí mesmo, porra de um curso. Você fica puto e compra um curso. Aí você entra lá e o curso não é exatamente pro que você esperava, né? Porque é meio incompatível. Se você quer resolver o problema de saber escolher moedas, por que você tem que comprar um curso de 3 mil reais, 2.500, 3 mil reais, 5 mil reais que seja? Ver um monte de módulo até você chegar no ponto que a pessoa vai te ensinar a escolher moeda. E é onde ela passa mais rápido. Quando na verdade requer algo tão profundo. Requer um conteúdo profundo. Requer um curso só sobre isso. Já parou pra pensar? Eu parei pra pensar e eu tirei isso aqui. Foi daqui que saiu. Investimento não é coisa genérica. O investir não é nada genérico. É tudo muito profundo. É cabeça. Colocar a cabeça pra funcionar, a cachola pra funcionar. É você fazer perguntas mesmo. Você sentar e fazer o que nem eu fiz. Fiz um monte de pergunta aqui. Tá aqui o rascunho, ó. Letra horrorosa. Cara, como é que eu posso resolver isso? Eu tenho que resolver isso. É porque eu quero resolver. Não é obrigação, não, mas eu tenho um conhecimento. E nessa vida tudo é uma troca. Eu sei que quando eu começar a liberar esses conteúdos aqui, o meu resultado vai ser gigantesco. Porque o que vale é a intenção. E a minha intenção é ajudar iniciantes. Só a minha intenção já vale. Eu já sou recompensada pela minha intenção. Olha que doideira, cara. O universo é maravilhoso. Ele te recompensa pela intenção que você tem. A minha intenção aqui não é fazer você se ferrar mais ainda no mercado cripto. A minha intenção aqui não é fazer você perder mais 3 mil reais no mercado cripto comprando um curso. Já parou pra pensar? Às vezes o cara que já tá lá se ferrando no mercado cripto, perdendo, já tem dinheiro preso lá, 2 mil, 3 mil presos no mercado, tá esperando a moeda voltar pra aquela zona pra ele vender, aí ele vai lá e ainda pega o cartão de crédito, faz dívida. Faz dívida. Ele vai lá e pega. Muita gente, eu acho, porque eu nunca falei, porque não é do interesse de tanta gente.
Por que que os meus cursos, de todas as vezes que eu desenvolvi produtos, eu nunca desenvolvi produtos caros? Porque eu sempre pensei, cara, eu não vou fazer o maluco aumentar a dívida dele se ele já tem um problema no mercado. O cara já tem dinheiro preso, aí eu vou lá e cobro uma fortuna. Se eu sei que eu posso desenvolver e eu quero desenvolver um produto mais acessível, para ele resolver problemas por etapas. E não para ele agarrar tudo de uma vez, porque ele não vai. O roteiro estratégico, por exemplo, ele já é esboço disso. O roteiro estratégico ele já é enxuto. Ele tem 4 módulos. Os 4 módulos não podem ser dispensados. Não dá pra ficar pulando de um pro outro. O que tá lá é um roteiro. Sabe o que é o roteiro? O roteiro é isso, é sequência. 1, 2, 3, 4. Feito pra aplicar. Por que que eu vou fazer uma coisa pra falar sobre blockchain, cara? E era de tecnologia digital, de inteligência. Tecnologia digital foi ótimo. Inteligência artificial. Em época de inteligência artificial, não dá pra ficar vendo essas coisas. Não dá. O quê? Você acha que eu acho que. Você acha que eu sou idiota? Que você pensa que eu acho que você é idiota? O que tá aí do outro lado é uma pessoa inteligente. O que tá aqui do outro lado também é. Somos duas pessoas inteligentes. A gente não precisa ficar usando essas coisas baixas. Somos inteligentes, cara. Sempre que você vir aqui pro YouTube, procure encontrar pessoas inteligentes e não pessoas que acham que você é um retardado. Então, só porque sabem um pouquinho sobre cripto, eu acho isso muita besteira. É o que eu penso. E aí, o que eu tava falando? É isso mesmo, sem roteiro, sem prática. E eles encontram, aí quando eles vão como eu tava falando, quando eles vão pra um conteúdo, pagam uma coisa muito cara e eles não concluem, que é o pior de tudo. Em seguida, eles ainda não sabem, desculpa, eles não sabem. Eu não sei por que esse ainda tá aqui. Eles não sabem, só isso já servia. Eles não sabem as habilidades que precisam para realizar lucro. Realizar lucro não tem nada a ver com comprando abaixo e vende alto. Realização de lucro. Você fala, por exemplo, eu venho aqui e faço um vídeo, um roteiro bonitinho. Como é que se realiza lucro no mercado? Você assistiria? Claro que sim. E se eu falo, existe algo mais profundo para realizar lucro passo a passo? Um conteúdo pago menos que uma pizza. Você compraria? Claro que sim, cara, porque você vai direto pro resultado. Essa foi a minha linha de raciocínio, foi a minha lógica. Cheguei na conclusão, é isso que eu vou fazer, acabou. Os temas ainda são muito genéricos, então quando a pessoa não sabe ainda que ela precisa de habilidades para ela realizar lucro, ela vai para os temas genéricos. Então é como comprar na baixa e vender na alta, análise técnica, como fazer análise técnica em cripto, como analisar gráfico e tudo mais. Ela não sabe que hoje o mercado já nem precisa mais tanto você olhar gráfico. Análise técnica é uma cereja no bolo. Análise técnica é para quem é day trader, é para quem vai negociar todo dia, cara. Então pensa, peraí. Eu não sou day trader, nem quero ser, eu não quero negociar todos os dias e nem tenho tempo para o mercado. Então não é mais justo você pegar um conteúdo que fala sobre leitura de cenário, leitura de mercado, leitura de narrativas? Não é muito mais lógico você saber escolher moeda, distribuir capital, montar uma carteira? Assim, é questão de. Vamos lá, a gente tá pensando, eu tô fazendo você pensar como eu parei para pensar nessas perguntas aqui. Tá? Então, eles encontram conteúdos. Os temas ainda são. Desculpa, essa foi a minha resposta. Os temas são muito genéricos sobre o assunto e de pouca profundidade. Então, por mais que você procure qualquer coisa sobre leitura de mercado, leitura de cenário, leitura de altcoins, as temporadas, né, que as pessoas ainda estão nesse negócio de out-season, isso aí, esquece. Nossa, isso aí já tá tão defasado. Entenda por que ficou defasado. Eu vou explicar pra você, apesar de que não cabe aqui não era pra entrar neste título. A Solana. Não tem como não falar da Solana. A Solana é a grande propulsora, causadora de toda essa revolução que o mercado teve de 2024 pra cá. O mercado não é mais o mesmo. Desde que ela fez o que fez. No entanto, que ela hoje é a terceira maior moeda em volume. Isso tem que valer alguma coisa, não é mesmo? Ela é a quinta maior moeda em mercado e a terceira maior em volume. Isso vale alguma coisa. Então, quando ela traz isso para o mercado, ela dá um chute na bunda da Ethereum que até agora ela tá procurando cadê o resto, né? Porque... E é isso, é você entender, cara, então você tá me dizendo que existe uma rivalidade no mercado e que eu deveria comprar isso. Sim.
É o que eu falo lá pro pessoal da HPS o tempo todo. Rivalidade. Solano, Ethereum. O que é que tá bom esse mês? Esse mês a Ethereum tá começando a se sobressair. Aí você olha pro preço e fala, não, que o preço tá na mesma coisa. Eu não tô falando de preço, meu amigo. Estou falando de ecossistema. Estou falando do que vem abaixo da Ethereum. As tantas e tantas moedas que ela tem, as narrativas que abraçam o seu ecossistema. O seu dinheiro deveria estar nisso. No entendimento disso deveria estar o seu dinheiro. E não em moedas aleatórias. Então, quando a gente fala sobre conteúdo profundo, né? A gente está falando sobre todas essas explicações. São explicações teóricas e práticas. Então, o quarto, eles ainda têm muitas crenças em relação ao mercado e seu potencial. Isso foi eu perguntando, tá? O que tá em vermelho é o que eu tava me perguntando. Por quê? Porque lá no YouTube, quando você pesquisa, é um monte de gente só defendendo o BTC. Apenas o Bitcoin é investimento. Ai, narrativa, é uma mentira que o mercado vende. Entenda, eu me especializei em altcoins. Eu sei quando as pessoas falam do mercado com crença, eu conheço. Então, nem sempre o cara que tá lá, que você tem uma certa relevância, que fala do BTC, o cara que fala do BTC, me desculpe, mas não se ofenda a pessoa que gosta do Bitcoin e que sabe tudo sobre o Bitcoin e que defende o BTC, mas você não sabe nada sobre altcoins. Você só consegue enxergar o BTC. E devo te dizer, você não deveria se sentir tão glorioso por isso, porque é muito fácil negociar o Bitcoin. Até uma criança de 7 anos negocia ele. Porque é muito fácil. Dança conforme a música. O mercado do Bitcoin é um mercado que dança conforme a música. Se eu for fazer uma configuração aqui em filtros e eu pegar moedas aqui que tem um market cap baixo, você vai ver que todas elas estão verdes. E por que isso se aplica? É o tipo de conteúdo que você explica com todo gosto, mas com todo gosto, pra um punhado de gente, porque nem todo mundo entende. Por quê? Porque você tem que limpar as suas crenças. Como é que eu vou explicar uma coisa tão profunda pra alguém que tá cheio de crenças? Eu limpo as crenças dela primeiro. Esquece esse negócio que o BTC é a única moeda. Todo mundo é igual aqui. Todas elas são iguais, inclusive o BTC. A questão do BTC é que ele é a moeda popular, a moeda de trilhão, né? A moeda que tem aí o seu mercado em trilhão. É uma moeda que tem o seu volume em bilhão. Então, assim, tem gente, tem justificativa. Mas se eu te contar que nesse momento os caras que defendem o BTC não querem comprar ele agora. Como é que você lê isso? Porque pra eles, quanto mais caro, melhor. O 100 foi superado, beleza, o BTC passou de 100. E aí, o que vem agora? Porque eles não querem comprar 100, eles querem comprar 200. E o mercado tá vendendo isso. Qual é a narrativa que o BTC vende? Preço. O Bitcoin não tá em narrativa nenhuma, ele tá na narrativa do preço. Leilão, você já viu um leilão? Já participou de um leilão? Já viu como é que é um leilão? Você já percebeu que o leilão fica interessante quando tá caro? O Bitcoin é o leilão do mercado. Ele faz isso o tempo todo. O preço dele é que destina o rumo dele mesmo. Eu preciso de um curso, você já tá pronto, tá formado, tá aí, tá o certificado, você já tá formado para negociar BTC. De graça, não te paguei, não te cobrei nada e você não pagou nada. É só ler, não é difícil. Saiu uma notícia ruinzinha ali pro BTC, você já sabe o que vai acontecer, não é mesmo? Os Estados Unidos está indo de mal a pior, você já sabe o que vai acontecer. Mas e as altcoins, elas sofrem isso também? Depende qual é a narrativa. Depende qual é o ecossistema. Se eu pergunto, por que a Solana estava tão bem no mês passado e agora nesse mês que vai entrar agora do 10 parece que... será que esses 200, hein? Vai agora, será que vai? É você saber que a Ethereum passou dela no ecossistema. Elas estão disputando. Seriam as duas moedas para você ter na sua carteira e você não tem. Porque disputa, o mercado paga e paga muito bem essa disputa. O mercado adora uma rivalidade. Os Estados Unidos adoram uma rivalidade. Pepsi, Coca-Cola, Burger King e McDonald's. Eles adoram rivalidade. Você acha que pro mercado de finanças não seria igual? Porque o BTC não tem concorrente. A Ethereum não chegou lá. A Ethereum não dá liga. Então, com o que o Bitcoin compete? Com as finanças normais, as finanças tradicionais aí. Por isso que você tem que ler. Leia o mercado, isso não é difícil de ler. Então, por que existe essa crença em relação às altcoins? Porque tá todo mundo lendo só o BTC. E ainda tá lendo errado, né? E as altcoins, altcoin é tudo bolha, é tudo bolha, é tudo bolha.
crença. Quando você resolve essas crenças, a gente começa a falar sobre isso. Em quinto, eu pensei, eles não seguem. Desculpa, eles ainda seguem o mercado verde e vermelho. Então, não sabem monitorar, não monitoram o mercado, que seria quando o mercado tá assim. Tipo, esse fim de semana, você deveria estar olhando algumas moedas, algumas narrativas, que você teria comprado, tomado decisão. E aí, lê o mercado para entrar no miolo do movimento. O que diabos é o miolo do movimento? Miolo do movimento é o que Jesse Livermore falava sobre não existir comprar na baixa e vender na alta, mas sim no miolo. Você tem que. Toda negociação tem que estar no meio. O que seria o meio da Solana? O meio da Solana é entre, agora, né, 190 e poucos a 219. É um miolo pequenininho, tá vendo? Você não teria lucro aqui dentro. Quando é que a gente tem um miolo maior da Solana? Quando a Solana literalmente conseguir passar de 250 uma semana, 2 semanas, um mês. Quando as pessoas perceberem que, caramba, a Solana já não está mais a 100 e alguma coisa, a Solana agora encaixou nos 250. É como eles leem o mercado. Entenda, as pessoas leem preço. Dificilmente elas leem volume, dificilmente elas leem mercado, dificilmente elas leem narrativas. Mas o preço, você pode perguntar. Pergunta qualquer pessoa aí. Você viu quanto que estava o BTC semana passada? Todo mundo vai dizer que ele estava abaixo de 100. Por quê? Porque é o preço que fica. É com base só em preço. Não se negocia com base em preço. BNB chegou a 1.000 e ninguém viu. Por que ninguém viu? Porque o foco não é o raio desta moeda. Apesar de que ela tá aqui no top 4. Ou, entre outras palavras, ela tá no top... Deixa eu ver... 4. Não, 3. 4, desculpa. Porque se a gente tirar a moeda estável, BTC, Ethereum, XRP, BNB. Quem viu essa danadinha a 1.000? Mas quem é que tá monitorando essa danadinha desde 700 e pouco? 700. Tá lá no HPS, tem uma playlist só pra essas moedas aqui. BTC, Ethereum, XRP, BNB, Solana, a Troll, Cardano. Aqui muda muito, do top 7 em diante muda muito. Uma vez por mês eu atualizo a análise de todas essas moedas lá no HPS. Só leitura de cenário, só. As leituras batem todas elas, porque a leitura de cenário não é minha opinião sobre a moeda, se ela é boa ou ruim. Entende? Tem uma coisa que as pessoas fazem muito aqui no YouTube, que é, toda vez que o mercado tá bom, eles vêm e falam uma coisa. Quando o mercado tá vermelho, eles vêm e falam uma coisa. Cara, isso é tão contaminante pro cara que é iniciante. Porque eu não faço isso, eu nunca fiz isso de, o mercado tá vermelho, eu venho aqui e crio mais pânico. Eu nunca fiz isso, eu sempre achei isso tão desnecessário. Eu acho que a pessoa que cria pânico do mercado, ela não sabe nada sobre o mercado, ela também é manipulada sobre o mercado. Entende? Então, quando você vê essas pessoas que falam do próprio BTC, elas seguem o que ele faz e o mercado manipula até elas mesmas. Elas nem sabem fazer leitura de cenário, porque se soubessem não iriam fazer um vídeo no YouTube dizendo que o mercado é a taxa de juros dos Estados Unidos. Ai, não sei o que. Ai, bababá, bbb. É muito doido, cara. É muito doido como o mercado mexe com as pessoas, porque que você tem que saber tomar sua decisão para você não ficar se afetando com essas coisas que essas pessoas fazem. Elas falam muita merda. Eu não me admiro com os iniciantes, ainda são iniciantes, porque não saiu do lugar ainda. Não sabe monitorar, não sabe ler o mercado para entrar no miolo do movimento, não sabe nem o que é miolo do movimento. E se você pergunta, você pretende explicar isso? Mas é óbvio, essa que é a minha ideia. Tá? Em sexto, eles escolhem moedas sem... Tá errado aqui. É por, não é sem. Por influência. Como que eu digitei aqui? Peraí, deixa eu ver. Eu só coloquei não sabe escolher moedas. Eles escolhem moedas por influência. Isso aqui tem a ver com o YouTube, né? Não é sem influência, é por influência. Escolhem moedas por influência, ainda presos nos termos como hold. Hold não funciona mais. Longo prazo no mercado, não, flopou. Quando foi que deu o sinal que flopou? Em 2021. O mercado carimbou, hold não funciona. Porque depois disso, um monte de moeda ficou lá. Sabe o que saiu de lá? Saiu só o BTC, a XRP e só. A Litecoin não conseguiu também. Então, hold não funciona. Não sou só eu que tô dizendo, tá? Existem
Milhares de moedas que ficaram lá. Moedas que tem hoje, atualmente, tem 12 a 16 anos e floparam. Então, hold não funciona. Porque todo mundo olhou o BTC e achava que todas as moedas iam fazer a mesma coisa que o Bitcoin fez, né? Saiu lá em 2009, aí foi subindo, subindo. Ah, chegou a 10 mil e aí foi. Né, a Ethereum fez isso e a maior expectativa é que a Ethereum faça a mesma coisa. Existem muitas expectativas de que a Ethereum vá para 10 mil. Calma, pera, não chegou nem 5. Não, mas já tem gente prevendo aí. A Ethereum vai para $60.000. Eu acho engraçado. E aqui, em sétimo, eles não fizeram suas primeiras 15 a 20 negociações. Isso aqui para mim é essencial. Qualquer pessoa que está nos meus produtos sabe que tem que praticar, que é comprar, né? Executar, monitorar e realizar lucro. Eles não fizeram suas primeiras 15 a 20 negociações em tomada de decisão. A prática é a chave do lucro. E o oitavo eu vou ler aqui, que nem eu lembro o que foi que eu escrevi. Ah, esse aqui ele pode ser dispensado, tá? Que são os termos do mercado e o que significam. Que no caso aqui o hold, o que significa, o que significa DAIWOR, o que significa é, staking, é, EVM, AMM, os termos DEX, o que significa, o que mais? MEV, esses termos mais difíceis, isso aí não vai influenciar tanta coisa não, são os termozinhos que tem no mercado. Staking, lending, liquid. Liquid é fácil, né? Mas enfim, alguns termos, o que significa de verdade? Por que você deveria dar atenção a isso, tá? É que o oitavo nem precisa entrar, porque os termos não fica, por isso que só ficou o 7 aqui, tá? Mas o oitavo seria esses termos. Você entender que termos surgem e somem do mercado, mas tem aqueles que ficam para lição. Por exemplo, o hold ficou como uma lição que não. Tem moedas que não vai valer a pena você manter. Como é que é o hold que a galera tá mantendo aqui no Brasil? O hold que as pessoas mantêm aqui no Brasil é aquele hold que é mais ou menos assim. Deixa eu ficar em tela maior aqui pra você. O hold que as pessoas fazem aqui no Brasil foi. O hold que as pessoas fazem aqui no Brasil é. Comprou a moeda na alta. Aí a moeda não, claro, não segue um fluxo normal dela, a volatilidade. A moeda cai. E aí ela segura a moeda em queda. É o hold que as pessoas estão fazendo. Elas seguram a moeda em queda. Na maioria das vezes, elas têm umas que até tem ali uma ou duas moedas, a sua maioria tem um monte de moeda. Aí ela segura a moeda na queda, aí fica segurando. Ela diz que é hold, ela tá segurando uma coisa que nem ela mesma acredita que vai voltar a valorizar. E aí, quando volta a valorizar, ela fica torcendo para que ela consiga pelo menos tirar o que foi investido. Cadê o lucro? Por que as pessoas não falam de lucro? Você entende como existem muitos termos genéricos? E por que eu resolvi abordar esse tema? Porque ainda é tudo muito genérico, cara. É muito genérico. Eu poderia basear que todo o mercado cripto ainda está no genérico, ainda muito superficial. E por isso que esses temas aqui que eu abordei com você. Opa, cadê eu aqui? Ó, esses temas aqui que eu pensei, né, que eu cheguei à conclusão de quem são esses iniciantes. Como é que eu posso ajudar esses iniciantes? Começando a solucionar os problemas que eles têm. Não é o problema do mercado. Porque, vamos lá, se a gente conseguir voltar aqui, ó, eles querem transformar a expectativa deles, tá? Eles querem transformar pouco dinheiro em muito, em curto prazo. Como é que a gente pode falar com essas pessoas? É fácil fazer um guia sobre isso aqui, é fácil. Muito fácil. Não é difícil. Porque é possível extrair pouco dinheiro, investir pouco dinheiro e extrair dinheiro do mercado em curto prazo. Mas quais são as habilidades que a gente precisa ter? Entende a linha de raciocínio? Eles querem superar os seus investimentos convencionais. Eles não querem mais isso aqui, ó. Isso aqui não, isso é chato. Não quer. Eles não querem. Eles querem inovação, o mercado cripto. Mas é complexo. A gente aborda os temas. No mercado cripto, a gente também tem aí, né, a renda passiva, no caso aqui. Que é o staking, que é quando você é liquidez do mercado, quando você deixa ali o seu dinheiro para prover liquidez para um ecossistema. Também é possível.
Ações, o que seriam as ações no mercado? É comprar algumas moedas que tem mercado menor, que você pode ter ali uma valorização, pode existir essa valorização. Por que não? Seria um ótimo negócio, não é mesmo? Ah, imóveis, seria o NFT, ainda não deu muito certo no mercado, então deixa pra lá. Entrar cedo em projetos que podem multiplicar dezenas de... Quais são esses projetos aqui, se fosse responder essas pessoas aqui? Eu farei um vídeo falando sobre o mercado menor. Moedas de menor mercado com ecossistema em crescimento. Mas de narrativas que também estão em crescimento. É muito fácil, isso aqui é simples. Pode multiplicar. É uma certeza? Não. É uma probabilidade. Não trabalhamos com certeza nesse mercado. Eu posso te dar 50 a 59% de garantia do que eu estou passando para você vai funcionar. Porque se você não aplicar, nem 20% vai se aplicar, tá? Usar cripto como reserva de valor fora do sistema financeiro. Isso aqui é... Todo mundo procura isso no mercado, né? Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente monta uma carteira para fazer isso funcionar pra gente de verdade? Não pra gente ficar com o dinheiro preso lá e nunca mais poder tirar. Não, só vou poder tirar meu dinheiro quando. Sabe o que é? Só vou poder tirar meu dinheiro quando a Ethereum bater a 5. Porque você sabe, né? Eu comprei no topo. Não, não é isso. Não depender mais do salário e emprego. Isso aqui, cara, isso aqui leva tempo. Por quê? Porque primeiro você precisa. É o que eu faço. Eu primeiro preciso aprender para depois passar para as pessoas. Porque aí eu ganho nas duas partes. Eu ganho dinheiro do mercado e ganho dinheiro com a minha habilidade, com os serviços que eu estou prestando. Para você realmente abdicar do seu emprego, abrir mão do emprego, viver dos ganhos do mercado e você tem que vender, né, a sua habilidade. Como é que você vai sair do seu emprego se você vai fazer o quê? Entende? Isso aqui é possível, mas eu preciso primeiro da habilidade. Eu tinha postado um tempo atrás aí no Instagram, né? Eu não tô usando mais o Instagram, não. É, eu tinha, eu tinha postado assim, se eu procurar até o final do ano um analista técnico, né? Um analista on-chain, para pagar 3.500 para trabalhar comigo, eu não vou encontrar. Você tem noção do que é isso? Por quê? Porque esse profissional ele não tá formado ainda, ele ainda não existe ainda, porque não se fala sobre isso. Isso é uma profissão, o que eu faço aqui é uma profissão. Você pode julgar pelo canal, pelos vídeos, pela forma como eu me visto, pelo meu cabelo. Você pode julgar que isso não é uma profissão, mas tudo bem. Isso é a forma como você define como as pessoas devem se apresentar nos seus trabalhos, né? Ah, é porque eu tô fazendo no meu quarto. Oi, o que é que eu faço aonde? No forro da casa? Por quê? Porque tem que parecer uma coisa oficial, tem que estar aí com um terno. Não, gente, pelo amor de Deus, a gente tá vivendo a modernidade. Ai, eu nem me imagino num paletó, não. Aqueles blazers, é horrível. Seja livre. Não fica nesses pensamentos presos nas suas crenças. Aqui, conseguir realizar lucro no topo, isso aqui é muito fácil fazer. É simples, é pega o mercado agora do jeito que ele tá. Não faz nada, só assiste. Só assiste. Você vai conseguir sim aprender a como realizar lucro do topo e recomprar nas quedas. E eu digo, você só precisa de uma moeda. Você sabe como é que funciona o mercado dos músicos, dos artistas musicais? Os compositores? Eles precisam acertar uma moeda, oh, desculpa, uma música, um artista. Vocês já ouviram falar daqueles caras que são donos de hit? Só tem uma música só. O Brasil tá cheio desses caras. Mas eles ganham dinheiro pra resolver a vida. E você tá aí querendo comprar 50 moedas quando você poderia pegar só uma. A estratégia dos compositores. Você tem que viralizar uma música. Pronto, você enche o rabo de dinheiro. Aqui no mercado cripto seria, desculpa a expressão, me desculpe, no rabo. Mas você pode levar que era o rabo da outra pessoa. É, não, seu. Aqui você poderia escolher uma moeda. Acertar uma. Aqui no mercado cripto, acertar uma moeda e ficar o tempo todo. Realiza lucro, recompra, realiza lucro, recompra. Porque é muito fácil saber os movimentos. Se você me pergunta, eu sei todos os movimentos da Solana. Por quê? Porque eu tô negociando a Solana. Todo dia? Não. Nas oportunidades que ela me entrega. Aí quando ela tá ruimzinha, eu vou lá e faço swap para um dos memes que ela tem, ou uma das moedas que ainda são boas, né, dentro das suas narrativas, as melhores. E fico fazendo isso. Inclusive, quando a Solana tava caindo esse fim de semana, a moeda que eu tinha trocado tava subindo. A Solana caindo, a moeda subindo, mas estava no ecossistema dela.
no mercado pequeno, a moeda pequena, pouco conhecida. Estratégia, gente, vocês têm que ter. Ó, e aqui, por fim, aqui, ó, apostar, no caso, aposta em moedas consolidadas, BTC e Ethereum, que é o mais fácil, não precisa nem. Compra todo mês. Manter parte do capital fora do alcance dos bancos é a parte mais difícil. Essa daqui eu deixaria para mentoria. Porque isso aqui é um assunto muito complexo. Entra numas coisas aí que a gente tem que fazer umas coisas para poder ajustar aqui para passar ileso, tá? Então isso aqui é só em mentoria. Só. Apenas. Tá? Então esses foram os 7 problemas aqui. Eu espero que eu tenha ajudado você. Os próximos vídeos aqui vão te ajudar a entender esse vídeo, tá? Esse vídeo é só para uma explicação, isso aqui é um esboço do que eu vou fazer, como eu deixei bem claro aqui, como eu vou resolver esse problema para os iniciantes, se você é iniciante ou se você é uma pessoa que ainda não tem resultado no mercado cripto, a gente vai abordar os principais temas. Escolher moeda, então os próximos vídeos, como escolher moedas, versão freemium, né? Você vai ter a versão grátis, gratuito para você fazer com as próprias pernas, com livre, espontânea vontade, e a parte do conteúdo roteirizado, que é o conteúdo pago. Mas não se preocupa, porque você não vai pagar 3 mil, tá? Não vai não, porque eu não quero. A ideia é resolver isso. Quando a gente resolver isso, a gente aprimora isso. E a gente vai aprimorando. E a gente vai ficar aqui, aprimorando, trazendo novas pessoas para esse canal e formando pessoas. Que a minha meta mesmo é que as pessoas começam a resolver logo isso. Quem ainda quer se manter aí no mercado, né? Resolver esses problemas de uma vez por todas. Eu não consigo conceber essa questão de que tem gente se ferrando, segurando moeda e não quer aprender a escolher moedas. Esquece análise técnica, esquece análise fundamental, essas coisas difíceis. Tira, esquece, entenda. Eu não vim aqui para trazer confusão, eu vim aqui para trazer clareza. Então, a partir de agora, a gente vai, a partir desta semana, dessa semana toda e o mês de outubro inteiro, a gente vai falar sobre esses temas e a gente vai pisar nesses temas. Para de uma vez por todas você entender isso. Porque tem como a gente subir de nível se a gente não passar nesses temas. Cara, não tem como, não dá liga. Não dá, não tem como. Então, se você está precisando de conteúdos desta qualidade para falar sobre escolha de moeda, sobre esses probleminhas aqui, eu vou passar um por um aqui. É nesse canal que você vai encontrar. Fechou? Fechou. Da minha parte, fechou.